Hoje nós vamos reagir, vamos começar reagindo a crente, tá? Eu escolhi 2 vídeos de crentices, de crentes, que foram as coisas meio bizarras que aconteceram, tá? Essa é mais recente, e depois a gente vai voltar alguns anos no tempo pra falar da coisa mais bizarra que aconteceu nos últimos 10 anos na igreja evangélica, e que mostra o quão eles estão perdidos na poeira no que eles estão fazendo. Então é importante destacar isso bem claro. Mexendo no vespeiro. É porque eu posso falar, eu tenho esses 20 anos de crente, eu posso xingar eles à vontade, que eu tô no meu lugar de fala. E a Maria, como não conhece muito esse mundo, ela é o perfeito porto de entrada para que vocês entendam o que está acontecendo. Então vamos lá, a gente vai falar sobre um bagulho chamado Avivamento de Asbury. Asbury é uma cidade dos Estados Unidos, que tem uma faculdade, uma Bible College que eles chamam, e lá aconteceu um avivamento. O que é avivamento? Vamos começar por aí, porque a Maria também não sabe. Vamos começar por aí. Um avivamento é o que os crentes chamam de um renovar... Aí, bom, assim, não tem uma definição, tá? Pode ser bilhões de coisas. Mas, basicamente, é um mover do Espírito Santo. O que isso significa? Significa que curas, pode ser pessoas sendo tocadas, milhares de pessoas se convertendo. Nem eles sabem muito bem dizer o que é, tá? Mas essa parada assim, é Deus fazendo coisas. E começou numa escola. E aí eu vou deixar ele contar, que eu acho que ele vai resumir um pouquinho o que tá acontecendo. Tá, bom. Aí depois eu comento um pouquinho mais. Vamos lá então. Olá, eu sou o pastor Antônio Júnior e no vídeo de hoje nós vamos analisar a reunião de cristãos que aconteceu em uma universidade nos Estados Unidos em fevereiro deste ano, que ficou mundialmente conhecido como o Avivamento de Asbury. Mas afinal de contas, esse avivamento realmente acabou? Porque parece que ninguém mais está falando sobre isso. E é verdade que as autoridades norte-americanas exigiram que o culto fosse encerrado. É verdade. É verdade esse bilhete. É verdade esse bilhete. Porque se tem uma coisa que o Estado americano é anticristão. Anticristão. Eles odeiam cristão. Odeiam cristão. O governo odeia crente. E eu achei genial que o cara já mete essa daqui de largada, assim. 26 segundos de vídeo, nós já temos perseguição cristã no país mais cristão do mundo. Democrata é satanista. O Joe Biden tem o olho de demônio. Ele é um reptiliano. Entende? Ele é um reptiliano, tem o homem de demônio, ele foi trocado. O Trump jamais faria isso. Jamais. Basicamente, não aconteceu isso que ele tá falando. Até porque toda a população local tava maravilhada com aquilo que tava acontecendo. Era dentro de um colégio particular. Então não faz sentido nenhum as autoridades americanas irem encerrar. Os professores daquela escola e a direção... a oligarquia internacional. Os professores incentivaram as pessoas e cancelaram as aulas para que os alunos fossem lá e participassem desse evento. E o diretor meio que suspendeu as aulas, dizendo, não, vão lá, aproveitem e tal. Porque começou com um culto, eu não sei se ele vai falar mais agora, porque já foi direto pro final, mas começou com um culto que, tipo, eles ficaram com preguiça de terminar, porque nessa vibe de culto, eles começam a tocar aqueles post-punk deles, Hillsong, Speed me with JP Majeste ali, ó. tá com sede de beber água, então tá. Exatamente. É o tipo de terraplanismo, o governo não deixa ninguém se beber, exatamente. Eles começam com essas post-punk, esses post-rock, assim, e as pessoas entram numas vibe que eles... é meio... Como é que é a palavra? É histeria coletiva. Eles ficam muito emocionados e aí é o Espírito Santo que tá tocando eles. Exato, é Deus que tá mexendo neles. É que nem quando tá numa torcida de futebol e tu começa a chamar todo mundo, o juiz de filho da puta, mesmo que tu nunca fale palavrão na tua vida, mas tu começa a xingar ele. É uma histeria em massa. Começa a fazer comentários racistas. Começa a bater nas pessoas, vai pra briga, as crianças que nunca se meteram em briga estão brigando com as pessoas. E aí, basicamente, é isso. E aí eles não quiseram terminar porque é uma vibe, é uma coisa que, a gente sente paz, é gostoso, blá, blá, blá. E aí as pessoas meio que, tipo, só ficaram lá e não saíram mais. E foi isso que aconteceu e aí começou a acontecer durou mais de 100 horas até onde tinha ido. Por causa de perseguição religiosa,
Sim. Nós vamos analisar todas essas perguntas a partir de agora. E ao final do vídeo, eu vou te contar algo tremendo sobre esta manifestação que quase ninguém percebeu até agora. Tremendo. Mas antes disso, eu quero pedir que você se inscreva aqui no meu canal, Meu Deus, 12 ative milhões. o sininho Caralho, da notificação agora que- para você Caralho, receber em primeira bicho. mão os próximos vídeos que eu colocar. Eu 12 quero trazer aqui milhões. mensagens edificantes, Mas só sempre tem baseadas na 267 Bíblia, mil de uma maneira visualizações. simples É pouco. e sempre de acordo com os tempos que nós estamos vivendo, tá bom? Então vamos lá, irmãos. Eu tenho quase certeza que você já ouviu falar sobre o avivamento de vai falar Asbury agora, então. nesses últimos dias. Milhares de pastores, cristãos, influenciadores digitais e até mesmo jornais famosos do mundo publicaram vídeos falando sobre esta jovem manifestação. Eu da mesmo cringe, assisti cringe, vários cringe. conteúdos Tipo tu? tratados sobre esse assunto. Tipo como tu Sim, era. exatamente. Por isso assunto, que é cringe. alguns criticando, dizendo que tudo isso não passava de emoção e outros glorificando a Deus, Mas ser dizendo tocado até pelo mesmo Espírito que Santo esse é não o é emoção? Pentecoste dos dias. É mais do que isso, Maria. É ilação, É Deus se movendo em ti. Não é uma emoção. transfiguração. Emoção é uma coisa mundana. Atuais. Mas eu não vou entrar aqui nesse assunto agora, porque é bem provável que você já ouviu muitas pessoas comentando sobre isso. Nesse vídeo nós vamos além e nós vamos buscar respostas sobre o fim do avivamento de Asbury. O que será que vai acontecer com aquele lugar e com as pessoas que participaram dele e principalmente quais frutos esse movimento deve gerar daqui para frente e o tá que com ele footage do pode pessoal ter a da ver Bíblia. com as profecias que falam sobre a vinda de Jesus. Agora, se você não prestou atenção nas últimas notícias e não sabe direito do que eu estou falando, 12 eu vou milhões te de explicar de uma inscritos. maneira bem rápida e objetiva o que foi o avivamento de Asbury, tá bom? Vai, isso Esse aí, avivamento foi um movimento cristão que aconteceu na Universidade de Asbury, que fica na cidade de Wilmore, no estado do Kentucky. O evento começou Kentucky, depois não que os Kentucky. alunos com idades entre 16 e 25 anos permaneceram no local orando por horas e horas e aquele culto não acabou mais. As pessoas que moravam próximas à universidade ficaram sabendo do ocorrido Meu e Deus, foram gente ao fazendo templo fila pra para entrar na buscar ao igreja. Senhor Socorro. E vai sempre lá o pessoal buscar as curas que nunca vem, né? também. E em seguida, as notícias da reunião se espalharam tão rápido que em poucas horas, cristãos de outras cidades e estados também se dirigiram para o local. O avivamento durou mais de 300 horas e ficou muito famoso no mundo inteiro. Cerca de 15 mil pessoas estavam presentes ali todo dia no local. 300 horas ou, né, tocando em miúdos 12 dias, né? O curso é 12 dias. Com São os música, remanescentes. adoração, pregações, orações e testemunhos. E há vários relatos de pessoas que entregaram suas vidas para Jesus, abandonaram ali drogas, confessaram seus pecados e muitas pessoas foram curadas. Deixaram a homossexualidade. Pra trás. Foram curadas. Eu Me tava- mostra a prova da cura. É isso aí. Nossa, que prova, Maria? Que prova tu quer? Tu não confia em Deus? Tu quer prova? Pff. Óbvio. Tem uma parada muito bizarra que eu tava vendo uns pastores metodistas falando, e um deles dizendo, não, eu fui lá pra Asbury pra ver o que realmente estava acontecendo, pra ver se aquilo era real, e aí, tipo assim, ó, 30 segundos de vídeo eu tive que desligar porque eu não aguentei mais. Mas daí ele meteu assim, porque aí eu fiquei até em dúvida, porque tinham dito que os músicos deles eram gays, mas daí eu cheguei lá e eu vi que eles eram, tipo, cabelos coloridos, alguns até praticavam o pecado da homossexualidade, do homossexualismo, porque eles não falam homossexualidade, né? Sim. Praticavam o pecado do homossexualismo, mas daí eles já tinham abandonado, eles apenas estavam como eles se vestiam antes, que era com cabelo curto e pintado e raspado e roupas estranhas de gays. Esses são os metodistas, né, que são... Mas enfim, a avaliação dele é essa, tipo, aqueles que estavam lá orando não eram gays mais, então tava certo, tá liberado o avivamento, pode acontecer porque eles se arrependeram do pecado de homossexualismo. Sim, claro. Homossexualismo é como eles falam, tá? Não é como eu falei. Pessoas Só levantaram da parafraseando. cadeira de rodas naquele culto. Pessoas Mas na levantaram da cadeira de rodas. Levantaram. Foda-se. Foi lá o... Como é que é o... Benny Hinn? Não. O jornalista, aquele brasileiro que ficou... Que ficou Oswaldo Eustáquio. É, o Oswaldo Eustáquio levantou da cadeira dele, foi lá. Pode ser. Foi lá levantar da cadeira? Vários Oswaldo Eustáquio ali. Aham. última semana de fevereiro, foi anunciado que aquela reunião precisava ter um fim. Segundo informações, autoridades da cidade de Wilmore, como a prefeitura e a polícia local,
enviaram mensagens para o reitor da faculdade para acabar com aquele culto. Nossa, que reitor. E muitas pessoas começaram a acreditar, então, aqui, pegaram só umas imagens do que a cara no presença celular. dos cristãos naquele lugar estava incomodando os chefes da cidade que exigiram o fim daquele avivamento. Não, peraí, a cara. oligarquia, os chefes da cidade. Não. Eu não sabia que ia aparecer lá, deixa eu ver aqui. Asbury Authorities. Vamos ver. O que eu sabia é que, tipo, é uma faculdade. Sim. Os alunos não estavam indo na aula. Isso é verdade. Daí eles vai dizer assim, ó, tá, chega aí que vocês estão aqui pra ir na aula. Vocês estão pagando Mas não pra ir foi, na aula. simplesmente, tipo, eles mesmos suspenderam as aulas, quer ver, ó? Sim. Eu peguei aqui o negócio, eu não sei, não sei porque é a Wikipédia, tá? Pode ser que, né, tenha mudado alguma coisa. Os graduandos permaneceram no auditório após a conclusão de um culto matinal na capela para oração. O primeiro relatório está no estudantil da universidade, o The Asbury Collegian. As notícias se espalham pelas redes sociais, tá? Vamos até dia 20, onde eles dizem que acabou, que teoricamente as autoridades foram lá. O avivamento continua, a universidade anuncia que será transformado para acomodar o número significativo de pessoas presentes na... Não, é isso. É isso aí. Não tem nada sobre as autoridades. As preocupações com a segurança sobre dezenas de milhares de visitantes são intensificadas pelo governo. É só isso. Isso foi dia 18. E pelos funcionários de Asbury, exatamente. E só acabou dia 24. O avivamento continua, o último dia de serviços noturnos para o público. Dia 21 continua. A universidade anuncia que o serviço será transformado para acomodar os números significativos de pessoas, porque realmente tem muita gente ali. Começa a ficar complicado, né? Porque são muitas pessoas. E termina em 17º dia, a universidade anuncia que não serão agendados mais serviços através da própria universidade. Foi isso. Absolutamente nada de autoridades indo encerrar o culto. Absolutamente nada. Seguimos. Mas, segundo o próprio reitor da universidade, isso não é verdade. O que acontece é que Wilmore é um lugar muito pequeno, com apenas 6.000 habitantes, e aquela cidade não estava mais conseguindo suportar um número tão grande de visitantes que estavam chegando de vários cantos do mundo. E por causa disso, eles disseram que agora somente os alunos da faculdade, do ensino médio e os universitários poderiam frequentar o templo e participar dos cultos. É importante destacar, tá, que essas universidades católicas, não, cristãs, Bible Colleges lá nos Estados Unidos, eles são bem rígidos na forma como eles lidam com os seus alunos. Então, não pode ter namorico na escola, é pregado criacionismo e não darwinismo, qualquer tipo de... Tem código de vestimenta, não pode beber álcool. Os professores têm que respeitar também algumas orientações, mas principalmente os alunos. Os alunos têm que ter muito cuidado, assim, porque, tipo, se tu tem um relacionamento com uma menina, tu não pode ficar sozinho com ela, tu não pode dormir no mesmo quarto com ela, é tudo separado certinho, biriri barará. E também, como é que eu posso dizer, a leitura da Bíblia é feita, né, nas aulas. E no caso de Asbury, eles tiveram muitos problemas por ter demitido funcionários que se manifestaram favoráveis a LGBTQI a mais. Porque, né, querendo ou não, eles são republicanos, eles são cristãos, anti-agenda progressista, são anti-agenda progressista. Então, e como eles têm muita como é que eu posso dizer, maleabilidade com a lei é meio frouxa com eles por conta de que eles são escolas, então eles tomam essas atitudes assim. Isso é um plano antigo dos americanos lá e que eles quiseram para conseguir essas isenções de impostos do governo federal. Então eles têm muita autonomia para fazer o que bem entender. No comunicado, o presidente da universidade, o Dr. Kevin Brown, ele disse que aquele culto foi histórico, já que muitos alunos permaneceram orando, adorando ao Senhor e contando testemunhos. E eles não pararam mais, e além disso, milhares de homens e mulheres de todo o mundo vieram buscar a Deus junto com eles. Foi um mover tremendo. E o reitor disse que desde o primeiro dia ele presenciou muitas pessoas chorando muito, se arrependendo verdadeiramente
demonstrando compaixão pelos outros e sentindo muito... Como eles medem isso? Eu não sei. Como é que eles aferem isso? Não são dados ele foi lá e olhou quantitativos. Esse aí não tá são se dados arrependendo de verdade. Muito a presença de Deus naquele ambiente. Foi uma paz maravilhosa. E agora que esse culto acabou, como vai ficar a vida daqueles jovens que entregaram suas vidas para Jesus? Pensando nessas pessoas, o evangelista Nick Hall, que participou daquele avivamento, resolveu realizar um evento na cidade de Lexington, que fica a 25 quilômetros de Wilmore. E para isso, ele conseguiu reservar um ginásio que tem a capacidade para mais de 23 mil pessoas. E lá, ele e outras dezenas de pastores e obreiros se colocaram à disposição daqueles jovens que vieram de vários cantos dos Estados Unidos e de outros países que estiveram naquela universidade nos últimos dias, dando direcionamento para eles. Tu vê que não continuou. Não pegou, tava meia dúzia de gente só ali. Já não é a mesma coisa. Não. É que parece que e isso é uma coisa cíclica no meio cristão, que eles sempre precisam ter algum chamariz pra chamar a atenção das pessoas, assim. Sempre tem que ter uma coisinha assim pra pegar, vou atrair a atenção das pessoas pra mim. As pessoas precisam ver como a gente tá próximo de Deus, assim, como a gente é foda, como a gente tá... Como Deus tá aqui. Tá se movendo aqui. Exatamente. E lá nos Estados Unidos é pior ainda, porque lá nos Estados Unidos, como eles têm, como a sociedade toda é muito evangélica e muito cristã, então esse tipo de história se propaga muito fácil e as pessoas acreditam sem... Elas não duvidam, né? Foi o caso do outro caso que a gente vai ver depois, que é mais creepy do que esse. Que eles pudessem ajudar outras pessoas, contando seus testemunhos, contando tudo aquilo que eles aprenderam enquanto participaram do avivamento. Além disso, centenas de pessoas permaneceram no ginásio, orando, clamando ao Senhor, contando testemunhos e confessando seus pecados. O evangelista Nick Hall, ele disse que após o encerramento do reavivamento de Asbury, ele sentiu que muitos participantes estavam confusos sobre como eles deveriam agir a partir dali. Ele também acredita que essas pessoas que foram tocadas por Deus, que elas foram orientadas, elas agora poderão levar esse mover do Senhor para todos os cantos do mundo, dando continuidade no avivamento, só que agora numa escala muito maior, em diversos... Porque a gente soube que tá acontecendo isso no mundo inteiro. Não, e aí é que tá, essa parada assim, essa sensação da histeria em massa, que a gente sente quando a gente tá no meio de um culto desses, assim, que tu sente, tô sentindo o mover de Deus e tal, é uma sensação tão efêmera que passa 2 dias e tu já tá começando a esquecer ela. Então, a metodologia da igreja é te manter sempre preso nessa dosezinha de dopamina, assim. Né? E tem que deixar... Tu vai lá, tu sente aquela dopamina, olha só, é Deus me movendo em mim. Na outra semana, tu vai lá e tu vai sentir de novo. No momento que tu falha uma semana, tu já não sente tanta falta. Porque tu já passou, sabe? Mas não é tudo isso. Então, pra eles te prenderem nesse pensamento, eles têm que ficar fazendo isso toda semana. Por isso que tu tem que ir toda semana na igreja. Porque tu tem que ir todo dia quase na igreja, sabe? 2, 3 vezes por semana na igreja. Porque daí fica no teu cérebro aqueles químicos que é despejado quando tu tem esse tipo de sensação. Ele fica ali, tipo, o teu cérebro quer mais. E se tu não alimenta ele com esse tipo de químico, ele fica, tipo, fica se sentindo mal e tal. Até tu notar que tu não precisa daquilo. Que tu consegue aquilo com outras coisas. Sim. Aí no momento que tu cai a ficha isso, que é só uma explosão química no teu cérebro... diversos cantos da América e do mundo. E você sabia que alguns estudiosos da Bíblia acreditam que esse avivamento de Asbury pode ter a ver com uma profecia sobre a volta de Jesus? Isso... O que acontece no mundo que não tem a ver com a profecia da volta de Jesus, de acordo com os cristãos? Absolutamente tudo. Não aconteceu nada... Volta de Jesus. Porque a profecia diz não vai acontecer nada que vai e Jesus ter paz, voltará. Vai ter paz, Jesus vai voltar quando tiver paz. Aí então é agora. Ou senão vai começar a terceira guerra, volta de Jesus. Vai voltar. Deu terremoto. Jesus vai voltar. Não tem absolutamente nada. Palmeiras sem mundial. Jesus vai voltar. Fluminense perdeu pro Ituano. Jesus vai voltar. Isso aí. Então, assim... Ou foi o Corinthians que perdeu pro Ituano? Foi o Corinthians. É, isso aí. Corinthians perdeu pro Ituano. Fluminense perdeu pro Ituano. Nem são do mesmo estado. Não.
Mas enfim, é basicamente Enfim, tudo isso. Jesus vai voltar. Isso porque existem algumas passagens da Bíblia que Disseram que em Asbury, no ano de 2023, ia acontecer um avivamento em fevereiro, que ia durar mais de 17 dias, e a partir daí Jesus ia voltar. Isso. Que se disse exatamente isso, aí eu posso concordar. É. Porque profecia é muito fácil. Se disse exatamente isso, eles estão revelando só agora. Só agora, só agora. Acharam um texto perdido do Mar Morto, Uhum. tava enterrado até hoje, acharam ontem, e comprovou que é Jesus voltando. Porque se não for assim, aí é barbada, tu dizer que profecias. apontam que haverá um derramamento do Espírito Santo em grande escala, resultando em um avivamento espiritual em todo o mundo nos últimos tempos. Por exemplo, em Joel capítulo 2, Deus promete que no último Nos dia últimos tempos? ele derramará Nos últimos tempos. Mas de acordo com a igreja... Testemunha de Jeová? Da Testemunha de Jeová, nós estamos nos últimos tempos. Nos últimos dos últimos tempos. Exatamente. Entende? É que a gente tá sempre nos últimos tempos. Na verdade, pra eles já foi os últimos tempos umas 3 vezes, né? Sim, e vai ter um derramamento do Espírito Santo em larga escala. 15 mil pessoas. Em Asbury. Uhum. Numa cidadezinha de 6 mil habitantes, no Kentucky, Isso. sabe? Que nem existia quando Jesus Cristo, teoricamente, existiu, É verdade. sabe? Então, é ali. Mas vai e ser como é ali. que fica a profecia que dizia que o avivamento ia vir do sul, aqui no Rio Grande do Sul? Que tinha essa profecia antigamente também. Que o avivamento ia vir do sul? É, tinha uma profecia que aqui na igreja que a gente ia, que o avivamento ia vir do Rio Grande do Sul. Estamos esperando até hoje esse avivamento vir do Rio Grande do Sul e não veio ainda. É, o Inclusive, o Jesus tá vindo. símbolo da nossa igreja era um Rio Grande do Sul com uma pombinha pegando fogo, assim. Porque o avivamento é fogo. Eles traduzem como fogo. do seu Mata. Espírito sobre as pessoas, resultando em sonhos, visões surpresas. e profecias. Ó. Veja só o que ele Ó. disse. O Miz é profeta, hein, gente? Só pra vocês Eu saberem. sou profeta, é verdade. Ah, Vamos só pular essa parte que eu chata aqui. Eu sou profeta porque eu tava dizendo pra minha mãe, virou o 30 de outubro e o Lula tinha ganho a eleição. E eu disse pra ela assim, ó mãe, o Lula vai assumir dia 1º de janeiro. E a minha mãe ouviu 50 pastores dizendo pra ela que o Lula não ia assumir em nome de Jesus. E quem acertou? aham. E eu disse pra ela assim, e eu como profeta não sou ouvido na minha própria casa. Então, vocês saberão que eu estou no meio de Israel. Não, no meio Tá. de Asbury. Israel é os Estados Unidos. Os Estados Unidos já acham que eles são Israel, Sim, né? eles acham que eles são Israel, eles acham que eles são o povo escolhido de Deus, eles têm o destino manifesto. Claro. Inclusive, isso aí é interessante, que o Destino Manifesto é uma coisa que não é só nós que a gente conhece de igreja que fala, o pessoal das comunas também fala. Eu sou o Senhor, o seu Deus, e não há nenhum outro. Nunca mais o meu povo será humilhado. E depois disso, derramarei do meu espírito. Teu Tu povo é falou humilhado isso pro todo dia. Nicolas É. Ferreira? O cara é humilhado toda vez que a cheirosa vai lá e põe um stories, ele vai lá e se obriga a botar um foguinho, ele é humilhado. Exatamente. Como é que não é humilhado, meu amigo? Sobre todos os Ou cheiroso também, né? povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os velhos terão sonhos e os jovens terão visões. Ih, eu não Olha sou isso, velho, irmãos. Nem E o jovem, apóstolo eu não Pedro- vou ter nada, então. Não, a gente Então tá... Jesus tá vindo. A gente tá... Então, exatamente, a gente não tá tendo nada, então a gente não tá Jesus vindo. tá vindo. Milhares de anos depois, citou esses mesmos versículos Olha ali, tá no pegando Evangelho fogo. de Atos, capítulo tá pegando 2, fogo. durante o Que emoção, Pentecostes, que emoção. mostrando que o derramamento Esse é o Pentecostes, né, no caso. As línguas de fogo que desceram em Ah, Pentecostes. tá. do Espírito Santo havia começado naquele dia e seria uma realização parcial desta profecia de Joel. E agora, irmãos, Joel, o tio da tua prima? Sim, esse Joel. É porque essa parada de... que eles levam muito a sério, assim, tipo, essa parada da galera que... porque lá nos anos... começo da igreja evangélica, logo depois que Jesus morreu, porque eles sentiram isso, e aí o fogo, e aí, tipo, e eles pensam, não, então se aconteceu lá, vai acontecer agora. Só que, tipo, os caras naquela época estavam pensando assim, ó, meu, vai ser 30 anos aqui, Jesus vai voltar e vai matar todo mundo e acabou. É isso que eles estavam pensando que ia acontecer. Não que daqui a 2000 anos. Pra eles era, como eles dizem, era um Doomsday Cult, era um culto dos tempos finais, naquela época. Sim. E aí, tipo... Aí, como acabou que não aconteceu nada, a galera, não, então vai acontecer... Não é que não é verdade, é que vai acontecer mais tarde, então. E aí nunca E aconteceu. aí vai acontecer mais tarde, e aí vai acontecer mais tarde, e aí vai acontecer mais tarde. E aí nunca aconteceu.
eu quero falar com vocês sobre o que quase ninguém falou até hoje Opa. sobre esse avivamento. Agora sim, Tinha O que hein? foi que homossexuais. causou o despertamento espiritual Foram os para que as homossexuais. pessoas buscassem a Deus com tanta intensidade? Será que foi um A louvor? música. Será que foi uma oração? Será? Uma palavra profética? Porque Será eu que já foi passei por drogas na água situações benta? assim, de ir para a igreja muito mal, tá com aquela muito peruca frio ali. espiritualmente, e quando É uma eu comecei peruca, a né? ouvir louvores, Uma boné. uma pregação, Esse cabelo parece aqueles cabelos dos personagens de Mob Psycho. Aham. aquilo me levantou novamente e eu me enchi do Espírito Dá pra Santo. ver. Bah, esse take aí é foda, consigo hein? sentir. Mas será que foi isso que aconteceu Ele tem 2 milhões de inscritos, eu não posso naquela escutar. universidade? Eu fiquei muito curioso para saber que tipo de pregação motivou os jovens a permanecer há quase 2 semanas louvando e adorando a Deus sem parar. E eu fui procurar esta ministração na internet, acreditando que o pregador teria levado uma palavra mais avivada, uma pregação com muita gritaria, muita emoção, sabe? Assim como aquelas que a gente costuma ver nas Assim como eu igrejas faço, que a pentecostais. pessoa fala uma Mas coisa não foi errada nada e- disso que aconteceu. O pregador simplesmente... Ele fez implante de cabelo porque é muito retinho o cabelo dele, assim. Ou ele maquia, que nem o cara aquele do... Não, ele tem dinheiro. Ele tem dinheiro. Não, Não, é mas a maquiagem não quer dizer que ele não tem Simplesmente dinheiro. subiu no púlpito tranquilamente. Ele fez uma piada sobre o quanto ele cantava mal. Em seguida, ele questiona aqueles jovens Mas sobre não o é isso aí, tipo de amor que eles levariam Isso é uma daquele outra lugar questão, acho. para fora da universidade, já que muitos deles terminariam aí, aquele Sherlock ano agora. letivo e iriam embora daqui a alguns meses. O pregador então simplesmente desafiou aqueles jovens a amar ao próximo como Jesus quer Fora que de nós lugar. amemos, entendeu? Isso foi suficiente para que aqueles jovens fossem impactados por aquela palavra que aparentemente era muito simples e era até fria espiritualmente para muita Básico. gente. Uau, Mas aqueles coitado do jovens cara. foram Homem, cheios homem, do Espírito todos. Santo. Coitado Não do houve cara. nenhum apelo emocional, psicológico, era apenas a boca de um homem simples sendo usada por Deus. Isso nos mostra que um avivamento não cabelinho tem tá nada a muito ver com retinho. emocionalismo, como nós estamos cansados de ver em muitas igrejas. Um avivamento não tem a ver com gritar. Parece que ele tá com uma Parece que ele rede. pintou aqui, ó. Parece que ele tá com Nem uma aquele rede. guri do Orochinho, do... Ai, mas que coisa mais Maria, feia. com pessoas rolando pelo chão, gritando pelo templo. Não, irmãos. Um avivamento tem a ver com o fogo da presença do Espírito Santo, tocando Fogo o da coração das presença do pessoas, Espírito mostrando a elas o Santo. que elas estão fazendo de errado, e aí as pessoas começam a sentir o desejo de se arrepender. 12 milhões de inscritos. As pessoas começam a sentir o desejo de se Elas são arrepender. renovadas pelo Espírito Santo. E isso me lembra uma passagem em que o profeta Elias É, né? Obviamente tem a ver com gritaria. É muito estranho isso aí, teve né? um encontro com Deus em uma caverna, depois que ele estava fugindo da rainha Jezabel, que queria matá-lo. Ele estava muito desanimado, ele queria morrer, porque ele achava que ele era o único profeta que tinha sobrado e que todos os outros haviam se desviado, abandonado a sua fé. Então, a Bíblia conta que Deus se revela ao profeta Elias de uma maneira surpreendente, Muito bom. que eu quero ler para você agora. Então é isso, esse foi... Eu não Cara, sei onde o Miz achou esse Eu maluco. descobri isso aqui porque minha sobrinha compartilhou um TikTok dos caras cantando. Eu fui atrás da história e deu, ai meu Deus do céu. que Não, coisa esse mais cara, fresca. onde é que tu achou esse Ah, cara? eu postei resumo Asbury. Tava tentando achar alguém que resumisse a história. Ele resumiu, ok. Ele resumiu. Mas é isso, é os crentes tentando se enganar de novo. Eles gostam de se enganar com esse tipo de coisa. Jesus tá vindo. Jesus tá voltando.